Olá, tudo bem com você? Hoje é uma palavra especial para todos aqueles que servem a Cristo por várias partes do mundo. Olha só, eu tenho visto agora nesses últimos tempos, através das redes sociais, ou pôster ou texto, muitas pessoas comentando sobre governo federal, comentando sobre a questão do coronavírus, tal, esse tipo de coisa. A questão é que nós, que somos cristãos, nós não podemos esquecer que nós servimos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, nós somos irmãos em Cristo, nós temos que lutar a favor daqueles que estão no poder. Lembre bem, a palavra de Deus diz que toda autoridade é instituída por Deus. Você foi lá, você votou, fez a sua parte, mas é Deus quem permite. É bíblico, não sei o que estou falando para pessoas que são cristãs. Pessoas que entendem o que eu estou falando se realmente são cristãs. E leem a Bíblia, participam dos estudos bíblicos, tal, esse tipo de coisa, né? Ou seja, na época que o Lula estava no poder, Deus deu a chance para ele. O povo colocou ele lá, Deus deu a chance, infelizmente não deu certo. Agora veio o Bolsonaro. Deus deu a chance para ele, um homem de Deus, cristão, esposa também é cristã, tem praticamente um ministério de pessoas que são cristãs, e nós temos que ajudar essas pessoas. Nós não podemos estar aí falando mal deles agora. Como é que um cristão vai ficar falando mal do outro cristão? O próprio rei Davi, sabendo que o rei Saul, que Deus também tinha dado a chance para o rei Saul naquela época, e Saul jogou fora a chance dele. Tanto que depois Davi é que veio substituir o rei Saul, não foi nem os filhos de Saul, foi Davi, que não tinha nada a ver com Saul. Nada a ver. E olha só, e Davi teve a chance, por 3 vezes, de matar o rei Saul. Então Davi falou assim para os seus soldados, as pessoas que estavam seguindo ele, numa das chances de uma caverna, Davi falou assim, olha, quem sou eu para fazer mal a um ungido de Deus? Meu irmão, deixa o presidente lá, deixa o Bolsonaro lá, vamos ajudar esses caras. Adianta você agora ficar postando, porque o Bolsonaro falou que é só uma gripezinha. Meu irmão, ele não falou isso. Você não viu a coletiva, você não viu o pronunciamento dele. Ele falou o quê? Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, estou defendendo o servo de Deus, certo? O que ele falou? Ele falou que se ele pegasse, como ele foi atleta e ainda treina, seria para ele como uma gripezinha. Para ele não disse que o coronavírus é uma gripezinha. Então, meu irmão, você tem que acordar. Está na hora do povo de Deus acordar, deixar de molecagem, porque a palavra de Deus diz, quando eu era menino eu falava como menino, eu agia como menino, mas hoje que eu cresci, eu fiquei adulto, eu parei com as coisas de menino. Então está na hora do povo de Deus crescer. Essa é uma grande oportunidade de, em vez de você ficar falando aí mal de governo, de governador, de prefeito, de vereador, é hora de você falar de Jesus para as pessoas, não perca a oportunidade. A palavra de Deus diz, aquele que gosta de problema, diz que o problema nunca vai sair da casa dele. Então, ajude agora, ajude. A gente sabe que tem um jogo muito grande por trás disso, é o pavor. O inimigo trabalha com o pavor, o inimigo não está trabalhando com com o vírus, coronavírus. Não, 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 não. O inimigo está trabalhando na esfera do pavor e do medo. Isso é bíblico. Por isso que Davi disse lá em Salmos, olha, eu não temerei o pavor ou a peste, que é só no meio-dia. Ele falou que ele não iria temer o pavor. Então, nós não podemos ter pavor disso, temos que enfrentar essas coisas. Outra coisa, como eu já falei, eu trabalhei na área da mídia por 30 anos. Eu sou publicitário formado, eu sei o que eu estou falando. Infelizmente, parece ter uma cortina nos olhos das pessoas. Existem hoje, sei lá, 2.000, agora, no momento que eu estou falando, tem 2.200 casos. Faleceram tantos e tal. Só que é o seguinte, desses 2.000 casos de infectados, a grande maioria já adquiriu anticorpos, já está imune. Então, na verdade, se for para colocar certinho quantos casos tem, a gente não sabe. Talvez vai ter 500 aí, 200 que estão infectados ainda, que não se curaram. Então, no mundo tem tantos 1.000 casos. É igual o H1N1. Teve mais 50 mil casos no Brasil, foi 53 mil, se não me engano, casos no Brasil. Tá, peraí, então morreu 2.000 e poucas pessoas na época. Tá, e esse restante evaporou da Terra? Eles não têm mais H1N1. Eles contraíram, mas se curaram, a imunidade, um pouco de remédio, outros, a própria imunidade curou. Então nós temos que crescer para esse negócio, tá? Crescer. E outra coisa, o que a gente tem que ver? Nós, como servos de Deus,
Nós temos que ter isso em mente, nós temos que colaborar com aqueles que estão colaborando. Não adianta você ir para a rede social falar um monte de bobagem, coisa que não entende, sendo papagaio de pirata, ouvindo o que o outro diz, sem pesquisar. É igual a salvação. Ah, mas salvação é assim, salvação é assado. Jesus disse, ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai senão por ele. Ponto final. Não existe outro caminho até Deus. Ponto final. Hoje, na época da graça, não tem outro caminho até Deus. É só Jesus. Ponto. Está na Bíblia. O que eu posso fazer? Não vem cobrar de mim, vai cobrar de Deus quando chegar lá. Está na Bíblia. Jesus é o único caminho. Só que as pessoas acham difícil isso, ficam criticando. É a mesma coisa que essa doença. Claro que tem que se cuidar. Eu estou em quarentena em casa com a minha família, estou me cuidando também, sou pastor, tenho igreja, a gente sabe como funciona. A gente está se cuidando, está fazendo culto online, está tudo certo, mas a gente não teme essas coisas. O que eu temo é a histeria, é o pânico. Pessoas que não têm dados concretos, quer saber alguma coisa sobre esse tal do coronavírus, esquece todo tipo de informação que você recebe via redes sociais e vá no Ministério da Saúde ou assista as coletivas de imprensa do Ministro da Saúde. Faça isso, você vai ter os dados concretos. Esses caras têm muito mais informações de qualquer pessoa. Nesse momento todo mundo é médico, todo mundo é tudo. Então, tenha paz no teu coração. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha esse foco. Não fale mal do teu presidente, da tua autoridade. O Lula já passou, não deu certo, fazer o quê? Não adianta ficar insistindo, o Bolsonaro está aí, se não der certo, vem outro e assim vai, ninguém é eterno nessa terra. Mas nós temos que apoiar, em primeiro lugar, porque sendo ele uma autoridade instituída por Deus, como foi o Lula também, tá? Ele está tentando acertar, porque outra coisa, ele é cristão, meu irmão. Tá? O ministro da Saúde, Mandetta, estava comentando numa coletiva de imprensa 3 dias atrás, eu tenho acompanhado, ele disse que a Itália tinha comprado do Brasil milhões de máscaras, acho que era 2, 3 milhões de máscara, e conversando com o presidente, e agora mandamos, não mandamos, e eles conversaram e decidiram mandar essas máscaras, porque o Mandetta falou, nós somos cristãos. Ele falou, nós somos cristãos, por isso nós mandamos. Tem gente criticando, pô, vamos tirar as máscaras, mandar para lá, assim, vamos deixar o povo morrer lá, se a gente pode ajudar. Vamos acordar para esse negócio. É hora do povo de Deus tomar uma nova tomada de rumo, acordar para isso aí. Você não é um moleque em Cristo, você tem que ser um homem em Cristo, uma mulher de Deus, fortes, firmes, forjados, alegres, com muita felicidade para forjar as pessoas, para dar nesse momento força e coragem, principalmente para aquelas pessoas que talvez perderam o ente querido e você fica aí colocando mais lenha na fogueira. Você é um servo de Deus, estou falando com cristãos, pessoas que têm intimidade com Deus. Se você não tem, você não vai nem entender o que eu estou falando. Então, aprenda isso. Pare de falar do presidente. Pare de ficar jogando uma coisa contra a outra. Você não sabe nada. Se você está falando mal do governo, é porque você não está lendo a Bíblia. Não está lendo. E, infelizmente, eu falo aqui respeitosamente, mas você não está lendo a Bíblia. Ajuda esses camaradas, é um momento de crise nacional. Tem gente que está reclamando, poxa, agora o presidente mandou o pessoal ir trabalhar. Você está falando que o seu armário está cheio de comida ainda. Está cheio de comida esse seu armário. Deixa você voltar para o seu serviço e ficar desempregado e começar a passar fome. Aí você vai dizer, poxa, por que o Bolsonaro não liberou antes? Então o pessoal não sabe o que quer da vida. É hora de uma nova tomada de rumo por parte dos cristãos. É hora disso. Chega dessa molecagem espiritual. Eu falo com autoridade como pastor. Eu não sei qual é o teu pastor, quem é o teu pastor, mas ele deveria também dar uma pegada, um puxão de orelha em você. Você que é pastor, está me ouvindo? Dá um puxãozinho de orelha no teu servo aí. Dá um puxão de orelha. Se vê que está falando mal de crente aí na internet, né, falando mal aí puxa a orelha dele. Não deixa, não permita que o pecado se alastre ainda mais na vida dele e que a bênção não chegue na casa dele. Porque se ele ficar falando mal de pastor, ficar falando mal de presidente, como é que vai ser abençoado? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Chorar com os que choram não é ficar chorando junto, é você dar força para aqueles que têm problema. E se alegrar com os que se alegram é você se alegrar com aqueles que estão alegres. Esse é o nosso foco. Faça isso, é hora de uma nova tomada de rumo por parte de nós, que somos cristãos. Eu estou falando, esse vídeo são para todos os cristãos.
certo? Não estou falando para quem não tem comunhão com Deus. Esses falam de qualquer maneira. Mas, infelizmente, até tem pessoas que não têm comunhão com Deus e estão apoiando aí, né, essa nova tomada de rumo para o pessoal sair desse negócio, porque o pessoal não sabe o que está acontecendo. Vocês não sabem o que está acontecendo. Não sabem. A grande maioria não sabe. Me desculpe, eles não sabem o que está acontecendo. Vão só de lá para cá, internet e tal, aquela coisa toda. Tá? Tem pessoas que precisam de uma enxada, né? Para dar uma capinada boa. Né? Já capinou aí uma roça de cana? Eu já capinei. Né? Já capinou uma roça de milho? Já capinou uma plantação de aipim de morro abaixo? Tem gente que precisa de quando chegar na igreja, o pastor tem que ter umas 200 enxadas e começar a distribuir. Ó, meu filho, antes de vir para o culto, vai capinar uma roça de aipim. Vamos crescer. Eu falo isso com muito amor no coração para vocês. É hora de uma nova tomada de rumo para a gente mudar realmente o foco desse país. Tá? Eu sei, o problema está aí, o vírus está aí, mas vá procurar dados concretos. Veja realmente o que está acontecendo. Se o Brasil parar definitivamente, nós teremos uma segunda praga. Essa é a primeira, é só uma coceira. Nós teremos a praga da fome. Escute o que eu estou te falando, não estou aqui falando bobagem. Eu tenho como me sustentar, graças a Deus, Deus tem me provido a minha família. Mas tem pessoas agora nesse momento, pessoas que estão passando por muita necessidade. Pessoas que têm que vender um papelzinho de manhã para poder comprar o leite e o arroz para o meio-dia. Tem pessoas que não têm dinheiro nesse momento. Então não fique falando bobagem. Tem pessoas que estão passando fome nesse exato momento. E a gente fica aí brigando pela internet, falando mal do governador, do presidente, de prefeito. Meu irmão, acorda. Acorda, é hora de acordar. Eu falo isso com muito amor no coração, nós precisamos acordar. Beleza? Então, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas, né? Desculpe se eu fui meio rude em alguma coisa, né? Mas faz parte. Acompanhe aí as pregações, hoje à noite vai ter, hoje é dia 25, às 9 horas da noite vai ter um culto online, né, pelo Facebook, através da internet. Né? Assista também outros cultos online também de outras igrejas, outros pastores. Né? Colhe aquilo que é bom para você, que vai edificar, vai te dar energia, força. Vale a pena, tá bom? Um abraço para você, um abraço especial de todos os irmãos em Cristo daqui no Ministério de Jesus Vida, de Brusque. Eu espero que eu tenha ajudado você em alguma coisa a acordar, né? Dar um estalo. Nós não podemos servir o inimigo nesse momento. É isso que ele quer. Nós temos que servir a Deus. Temos que ser cristãos, corajosos e focados. Um abraço. A paz de Cristo para você e lembre-se, Deus está contigo e Ele nunca te abandonará.